E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É hoje, galera. Segura o coração, tá? Hoje serão decididas as vidas do Ituano, Sport, Vasco e Bahia nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas 2 desses 4 clubes vão jogar a primeira divisão em 2023, tá? Desses 4 clubes, claro, quem tem a tarefa mais difícil é o Sport Clube do Recife, né, galera? O Sport, além de ter que vencer o Vila Nova lá na casa do Vila Nova, vai ter que torcer também para que o CRB vença o Bahia por 2 ou 3 gols de diferença, né? Claro, o Sport não apenas precisa vencer o Vila Nova, tá? O Sport precisa vencer de pelo menos 5-0 ou com uma diferença de 5 gols para torcer para o CRB ter uma diferença de 2, 3 gols em cima do Bahia e aí sim o Sport tirar essa diferença de gols do Bahia e entrar na primeira divisão no lugar do Bahia, tá? Eu até arrisco a dizer, galera, que é uma missão praticamente impossível, apesar que no futebol nada é impossível, né? Mas será muito difícil essa missão do Sport, tá? Mesmo eu sendo torcedor do Sport, eu reconheço que desses 4 clubes, Vasco, Ituano, Bahia e Sport, quem não deve subir, olha só, quem não deve subir realmente é o Sport, tá, galera? Mas a gente vai ter que esperar, não é? Vamos ter que esperar os acontecimentos dos jogos de amanhã, tá? Todos os jogos serão às 6h30 da tarde, tá, galera? 18h30, horário aí do Brasil, 3h30, ou seja, 15 horas e 30 minutos aqui da Costa Rica, tá? Inclusive, essa final, digamos assim, de Série B está sendo tão importante que fez com que a Globo mudasse a sua grade de programação, né? Geralmente, nos domingos, o futebol é mais cedo e vai ser transmitido amanhã a nível nacional, Vasco e Ituano, Ituano e Vasco. Muito possivelmente aqui na Costa Rica também será transmitido esse jogo em um horário que não é o horário que eu estou acostumado aqui. Geralmente o futebol na Globo aqui na Costa Rica passa a 1 da tarde, horário local, que seriam 4 da tarde aí no Brasil, né? Então daqui a pouco teremos muito possivelmente Ituano e Vasco aqui na Globo Internacional às 15h30 da tarde, horário aqui da Costa Rica, tá, galera? 6h30, 18h30 aí do Brasil, tá? Mas enfim, vamos acompanhar todos esses jogos e trazer vídeos aqui para vocês também. Então já falamos do Sport, né? A situação do Bahia já é uma situação mais cômoda, né, galera? Um simples empate diante do CRB lá em Alagoas garante o Bahia na primeira divisão, tá? E aqui para nós, teve muito tumulto esta semana aí, né? Pessoal torcedor do Vasco falando que invadiu o campo, depois suspeitas de mala branca, mala preta de um lado para o outro, né? Que CRB ou Vila Nova poderiam se beneficiar de algum dinheirinho caso o CRB vencesse o Bahia, caso o Vila Nova não deixasse o Sport vencer. Coisas desse tipo, né, galera? Coisas que rolam nos bastidores do futebol, sendo Série A ou Série B, tá? Mas a verdade seja dita, a missão do Bahia é uma missão muito mais facilitada do que, possivelmente, a missão do Sport, né? Basta o Bahia empatar, empatou, tá na primeira divisão, tá? Mas só que a diferença do Bahia e do Sport por Vasco e Ituano é que o Vasco e Ituano duelam diretamente por uma vaga. Não é que o Vasco vai jogar com o Criciúma e o Ituano vai jogar com o Sampaio Corrêa. Não, 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 não. Vasco e Ituano se vão enfrentar e quem vencer leva, galera. Ou seja, o Vasco também, só basta empatar, né? Porque o Vasco está na frente do Ituano em pontos. Se o Vasco empata, o Vasco leva a classificação, assim como o Bahia, né? Vasco e Bahia empatando, quem sobe para a primeira divisão é Vasco e Bahia, tá? Mas o melhor seria mesmo o Vasco vencer o Ituano, porque o Ituano é um dos melhores mandantes neste retorno da Série B, tá? Se não me engano, entre 10 partidas venceu 8. E o Vasco é um dos piores visitantes dessa Série B, tá, galera? Juntando todo o campeonato, tá? O Vasco é um dos piores visitantes. O Vasco recentemente empatou com o Sport na Ilha do Retiro em 1-1. Antes disso, ganhou do Operário numa virada espetacular aí por 3-2, bem no finalzinho do jogo. Só que antes desse jogo do Sport e do Operário, o Vasco tinha 7 ou 8 derrotas, ou eram 7 ou 8 jogos sem vencer, tá? Entre eles, muito mais derrotas do que um possível empate, tá, galera? Então, desde o começo do campeonato, o Vasco não é um bom mandante. Ele pode até ser... Mandante não, desculpa. Mandante ele é bom. Visitante, tá? Eu até arrisco a dizer que está entre os piores visitantes desta competição, tá? Por causa desse saldo, digamos, não tão bom como visitante, é que o Vasco chega hoje correndo o risco de não subir
para a primeira divisão no próximo ano. Basta o Ituano vencer o Vasco, né? Uma vitória simples, gol de pênalti, ou até mesmo, sei lá, um azar de um jogador do Vasco que faz um gol contra, 1-0 para o Ituano está na primeira divisão, tá? Então, galera, é isso aí, né? Segura o coração. O Sport precisa vencer o Vila por uma diferença de 5 gols ou mais e torcer para o CRB fazer uma diferença de 2 ou 3 gols no Bahia. O Bahia só precisa empatar com o CRB, empate e vitória simples. O Bahia está na primeira divisão. O Vasco, um empate e uma vitória simples, está na primeira divisão. E o Ituano, uma vitória simples, está na primeira divisão, né? Portanto, galera, segura o coração. Eu jamais imaginaria, olha só, quando começou essa Série B, eu pensei assim, pô, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Sport e Bahia. Desses cinco, 4 vão subir, né? Um vai vazar, né? Eu nunca imaginei que ali em algum momento na competição Londrina fosse assustar, né, esses 4 clubes, ou o Sampaio Corrêa fosse dar um susto também, meio que disputando ali uma vaga, mas o Ituano foi realmente uma grande surpresa, galera. Enquanto todos nós, dos times maiores, né, digamos assim, estávamos de olho no Sampaio e no Londrina, o Ituano, ó, correndo por fora, beliscando, e chegou com totais condições, totais mesmo, condições de fazer história e subir para a primeira divisão. Basta uma vitória simples, né? E diante de um Vasco que, de longe, não é o Vasco do passado, né, galera? O Vasco atual é um Vasco realmente muito complicado para se torcer, assim como o Sport também, tá? Agora também digo uma coisa, se o Vasco perde esta vaga para o Ituano, meu amigo, o clima no Vasco não vai ser bom não, tá? O clima não vai ser bom mesmo, tá, meu irmão? Porque a gente vê aí os influenciadores, né, os youtubers meio com um clima meio depressivo, né? Alguns motivados, alguns tipo, aqui é Vasco, se não for difícil não é Vasco e tal. Mas a gente vê um cara gigante como o Casemiro, que desabafou aí nesses últimos vídeos que ele postou aí na Twitch, né, no canal dele na Twitch, e também os cortes deles aí no YouTube, meio que desabafando do tipo, porra, se o Vasco não subir para a primeira divisão, eu abandono isso, vou ficar um ano sem fazer nada e tal. Pô, depois ele vai lá e se corrige. Pô, eu não faço porque eu não posso. Mas talvez se ele fosse realmente um torcedor normal, ele ficaria um ano afastado das mídias sociais, porque, meu amigo, eu vi o Casemiro muito, não vou dizer depressivo, porque eu não conheço pessoalmente, não sei como é que é a pessoa, né? Mas bem triste, bem cabisbaixo, tá? Se o Vasco não conseguir essa classificação para a primeira divisão, não é só o Casemiro que vai passar por este fim de ano mais difícil, né? Porque o futebol, galera, pode não ser assim tão importante, né, em comparação a outros aspectos da nossa vida, mas das menos importantes é a coisa mais importante. O futebol realmente mexe, viu? Já nós, torcedores do esporte, já estamos meio que do tipo, ó, não deu, se conseguir é um milagre. Se o esporte não se classificar para a primeira divisão, a gente já sabe que foi por puros erros do próprio time do esporte, o elenco e da montagem do elenco por parte da diretoria, né, diante da diretoria. Então, nós do esporte já estamos mais, assim, digamos, conformados, né? O torcedor do Ituano também, se o Ituano não conseguir, beleza, a gente tentou tal, mas agora o do Bahia, que passou o campeonato inteiro no G4 e de repente perder a classificação no último jogo, e o do Vasco, que já está 2 anos seguidos na Série B, indo para um 3º ano, realmente aí seria muito mais complicado, tá? Mas deixa aqui a tua opinião. Para você, Ituano, Vasco, Sport e Bahia, desses 4 times, digite aí o nome de 2 e diga a sua opinião. Quais são os 2 times que vão subir para esta primeira divisão em 2023, tá? Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, apoia esse projeto, porque aqui são vídeos todos os dias. E hoje vai ter vídeo pra caramba. Tchau, galera!